Fala galera, então aqui quem fala com vocês é João Paulo, certo? Mas ninguém me chama de João Paulo, todo mundo me chama de Jota, certo? Então eu espero que vocês me chamem de Jota, certo? Estudo Engenharia da Computação, estou indo para o 5º período na UFPE. E eu estou gravando os vídeos aqui que o pessoal pediu sobre C. Na verdade eu me ofereci, o pessoal gostou da ideia, né? Então estou fazendo aqui uns vídeos para ajudar a galera, certo? Tudo que eu vou falar aqui vai ser bem básico, certo? Então quem já souber alguma coisa aí, esse vídeo pode não ser muito interessante. E ok. Bom, tudo que eu vou falar aqui, eu estou resumindo muito a aula do professor, certo? Então tudo que está aqui eu não vou explicar nas entrelinhas do que acontece, certo? Eu vou tentar abstrair, que é tentar mostrar de uma forma bem mais prática para vocês, só mesmo o que você deve digitar para acontecer tal coisa e tal, porque isso vai facilitar a minha vida e a de vocês também. Para não ficar o vídeo muito longo, porque eu acabei de gravar um vídeo teste, deu 22 minutos, então provavelmente isso vai dar mais. Então vai ser bem superficial, certo? Só a sintaxe de C, certo? Você vai aprender C, uma linguagem de programação, certo? Só a sintaxe. A sintaxe é geralmente o que você tem que digitar para que o compilador entenda e consiga fazer seu trabalho. O que é um compilador? Isso eu vou ter que explicar. Compilador, basicamente, um programa que vai pegar seu texto, código texto, código fonte, e vai compilar, certo? Não sei se seria traduzir, seria, enfim, compilar para um arquivo executável, certo? Essa compilação não é exata, não é tipo, pegar o texto, compilei e virou um executável, certo? Então vários processos. Não vou explicar aqui o que acontece, mas o professor provavelmente vai explicar. É quase certeza que ele vai explicar o que acontece, certo? Então vocês vão aprender aqui mais ou menos a sintaxe do que em C, do básico, certo? Então o que vocês precisam escrever, ok? Então esse programa que vocês estão vendo aí na tela, certo? Qualquer programa básico de C, esse é o programa mais básico que existe, certo? Se você for procurar aí em livros, em internet e tal, o primeiro programa exemplo de C provavelmente vai ser isso, certo? Vamos explicar aqui o que é isso. Bom, isso aqui é a main, certo? É uma função. Eu vou entrar mais detalhes em funções no próximo vídeo, certo? Mas só adiantando o que é uma função. Funções são basicamente como é que eu posso chamar? Procedimentos, certo? Então são trechos de código que podem conter comandos, outras funções, etc. E elas são executadas no programa, certo? São trechos de código. Só que num programa em C é obrigatório você ter a função main, que é essa aqui que está aqui, ó, certo? Aí tem essas chaves aqui para determinar de onde começa, onde termina a função, certo? E funções você pode fazer uma analogia, por exemplo, a matemática, certo? Uma analogia que eu gosto de usar é a função seno, certo? Se você imaginar a função seno como um gráfico, a função seno recebe um ângulo e retorna um valor de -1 a 1, certo? Então você pode imaginar a função de C da mesma maneira. Elas recebem um parâmetro, ou 2 parâmetros, ou infinitos parâmetros, e retornam um número, ou um valor, ou não retornam nada, você que escolhe, certo? No caso da main, ela retorna um inteiro, então está aqui inteiro. E esta linha aqui diz que eu estou retornando o valor 0. Por que o valor 0? Enfim, isso é uma discussão, mas depois eu explico. Mas ela retorna o valor 0, certo? Por padrão, isso é uma convenção, ele retorna o valor 0, a main, certo? Então, do jeito que eu expliquei, certo? Funções podem ter comandos, chamadas de outras funções, etc. Então, aqui poderia ser o meu espaço se eu apagasse esse comando aqui. Aqui seria onde eu poderia digitar comandos, certo? Comandos ou outras funções, enfim, certo? Isso aqui não é um código válido de C, então se eu compilar vai dar erro, certo? Compilar é aquela coisa, tentar traduzir o texto para um programa executável, certo? E o compilador, se tiver errado em sintaxe, provavelmente ele vai te dar erros e warnings que não são muito legíveis e tal no começo, mas com o tempo você vai pegar o que ele diz, certo? De erro. Então vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Hello.
E o que esta linha faz, certo? Printf é uma função, certo? E eu estou chamando ela aqui, ou seja, quando eu coloco uma função dentro de outra, ele vai executar essa função, certo? Executar o que tem dentro dessa função. E essa função, printf, é padrão de C, serve para você exibir informações na tela, certo? No console. Então, aqui está a função. Esse parênteses são os argumentos da função, parâmetros, enfim. E todo comando, qualquer seja ele em C, precisa terminar com ponto e vírgula, certo? Então aqui está o ponto e vírgula. E isso vocês não vão gostar muito não, porque às vezes vocês vão esquecer alguns pontos e vírgulas e tal. Então, beleza. Então essa função vai imprimir este hello world aqui na tela, esta palavra, certo? O printf ele recebe como parâmetro, certo, uma palavra, e para você escrever dados do tipo palavra em C, você tem que usar aspas duplas, certo? Então hello world é desse jeito, certo? Com o tempo vocês vão ver que a sintaxe é essa e tal, mas por enquanto simplesmente aprendam, certo? Eu não vou explicar tudo mesmo, certo? Para ajudar aqui na didática. Esta linha aqui, ela inclui um arquivo de fora, certo? Por quê? Porque para você usar funções no seu programa, você tem que explicar o que elas fazem, né? Elas não são procedimentos, são vários comandos, certo? E você pode ver nesse arquivo texto não existe o que o printf faz. Eu não sei o que ele faz, eu sei que eu estou passando uma palavra para ele e ele vai imprimir na minha tela, mas eu não sei como ele faz. Então, com esta função, ela está implementada em outro arquivo. O que é implementada é justamente o trecho de código que explica, que define o que a função faz ou qualquer outra coisa faz, certo? Então, esta função está implementada em outro arquivo e este arquivo é esse aqui, certo? Então, eu tenho que dizer para o compilador: olha, esta printf é desse arquivo aqui. Então, para isso que essa linha serve, certo? Ok, está aqui o printf, certo? E vamos executar aqui agora. Isso pegou agora. Tá aqui, ó. Ele imprimiu o hello world na tela, certo? Para os que estão decepcionados, sim, vai ser uma telinha preta com letras brancas, certo? Até o seu terceiro período, não. Por muito tempo vai ser uma telinha preta com letras brancas, certo? Desculpe decepcionar vocês e seus parentes, certo? Que às vezes o pessoal mostra para os parentes e tal aí. Você pegando uma telinha preta com letrinha branca, que porcaria é essa, certo? Enfim, então vai ser a telinha de vocês. E aqui, então voltando ao foco, aqui ele imprimiu Hello World, certo? Tá aqui. Essas informações aqui extras são do CodeBlocks, que é o programa que eu estou usando para editar, compilar, executar e tal, essas coisas, certo? Então, que vocês vão usar o CodeBlocks, certo? Se não tiver nenhum hipster aí, vai ser o CodeBlocks. A gente vai ensinar no primeiro dia de aula como setar ele. Eu posso fazer um vídeo explicando como setar ele também, depende da demanda, certo? E então, ok, voltando. Então eu imprimi Hello World na tela. Então, nestes 8 minutos de aula, vocês aprenderam a imprimir coisas na tela, certo? Ok. Só que, então eu posso imprimir outras coisas na tela, certo? Eu vou imprimir aqui, sei lá, quero imprimir Centro de Informática UFPE. Então aqui eu vou imprimir Hello World e Centro de Informática UFPE. Eles estão na mesma linha, certo? Isso deveria acontecer, certo? Então, para isso não acontecer, eu uso um caractere especial /n, que é a quebra de linha. Eu coloco ele dentro das aspas do printf. E ele aqui vai dar a quebra de linha, ou seja, ele vai imprimir Hello World, vai quebrar a linha e vai imprimir Centro de Informática UFPE. Vocês podem imaginar isso como se fosse um cursor na tela, certo? Enfim, /n quebra linha, contra /n, vale salientar. Ok, então aqui a gente aprendeu a imprimir coisas na tela, certo? Só que não é muito interessante você imprimir coisas na tela, porque isso aqui eu posso dizer que isso é constante, porque durante a execução do programa isto não muda. Então eu só posso definir isso na hora de compilar o programa, ou seja, em tempo de compilação, é o que a gente diz. Então isso é constante, não posso modificar, ou seja, eu só posso imprimir coisas na tela editando o código. Isso não é muito útil, certo? Porque quando você imagina um programa de computador, você imagina que ele faz operações, que ele faz, enfim, várias outras coisas, certo? Então,
Como a gente pode pegar valores dentro do meio do programa e executar operações com eles, certo? Nós usamos variáveis. Para usar uma variável é um espaço na sua memória e você vai definir um nome para aquele espaço. E toda vez que você quiser acessar aquele espaço, seja para colocar algum valor lá ou para retirar algum valor de lá, você usa o nome da variável, certo? Então eu vou colocar aqui em cima para vocês verem barra barra. O barra barra indica comentários. O que são comentários? São trechos de código que não serão compilados pelo compilador, ou seja, são trechos que não são de programa, certo? E para que eles servem? Para comentar, certo? Então vou colocar aqui alguma coisa que eu não queira que o programa inclua, que o programa não faça, certo? Então aqui eu vou explicar para vocês que a sintaxe de declarar uma variável é essa. Por que eu preciso declarar uma variável antes de usá-la? Porque você tem que declarar uma variável antes de usá-la, certo? Então eu preciso declarar para depois usar. Então certo? Vai ser essa sintaxe. Eu vou dizer um tipo, vou dizer um identificador e vou colocar um ponto e vírgula porque isso é um comando, certo? Ok, vamos lá. C tem tipos base, certo? Quais são os tipos base de C? Ele tem 5 tipos. O tipo inteiro, certo? Representa números inteiros. Tipo char, que é o tipo caractere. O tipo float, que é o tipo quebrado, decimal. Por exemplo, 1,5, 2,5, 3,5, você deve usar variáveis de tipo float para lidar com esses valores. Só que o float tem precisão de 6 casas decimais. Eu não sei se são 6, 5, 4, enfim. Dá precisão. E se eu quiser uma precisão maior do que 6 casas decimais, eu vou usar o double. E o último tipo é o void. O tipo void é meio especial, certo? Você não usa ele tão geralmente, só em alguns casos específicos, então eu vou deixar ele para depois. Mas isso para vocês saberem que existe o tipo void, que seria o tipo sem valor, certo? Mas como assim uma variável sem valor e tal? Bom, isso aí é outro assunto, certo? Explicando que existe. Então aqui nós temos 4 variáveis. Eu vou por enquanto limitar ao int. Então eu já escolhi o tipo da minha variável. Agora eu vou escolher um identificador, certo? O que é um identificador? É o nome que eu vou usar para referenciar a variável durante o meu programa. Eu vou chamar uma variável aqui número. Pronto. Eu criei uma variável com o nome número e ela é do tipo inteiro. O que significa ela ser do tipo inteiro? Significa que ela armazena dados que são inteiros, certo? Eu sei que parece meio redundante, mas é porque você não pode colocar, sei lá, números. Eu não posso colocar aqui número. Eu não posso colocar o valor 1,5 em número, porque ele é do tipo inteiro, certo? Enfim. E aí, massa, eu tenho o meu valor número, certo? E então eu posso mexer com ele. Então, para eu colocar um valor na variável, eu vou utilizar o operador de atribuição. Como é que isso acontece? Eu vou colocar a variável aqui do lado esquerdo. O operador de atribuição, que é o igual, um igual só. E eu aqui vou colocar a expressão, ou a função, ou o valor que vai ser colocado nessa variável, atribuído a essa variável. Então, digamos que eu coloque 10. Certo? Eu esqueci de falar isso, mas C é uma linguagem que é não sequencial, certo? Ela gera programas não sequenciais, ou ela gera programas sequenciais, me desculpe. Programas sequenciais, ou seja, ela executa as linhas de cima para baixo, certo? Nessa sequência. Então, primeiro ele vai declarar e depois atribuir. Se eu colocasse atribuir antes de declarar, ele ia dar um erro dizendo que quem é número? Ele ia perguntar quem é número. Aqui eu estou definindo que número é um inteiro, do tipo inteiro. Então, o número recebe valor 10. Ah, legal, ele recebeu o número 10, e agora? Digamos que eu quero imprimir o 10, certo? Eu quero imprimir, na verdade, o que está no conteúdo da variável número. Eu vou usar o printf. A sintaxe para impressão de variáveis, vocês vão ter que decorar, certo? Depois vocês vão aprender mais por que é isso, certo? Mas enfim, como seria, certo? Aqui é um ponto e vírgula. Como seria para você imprimir o valor que está contido em número? Isso aqui não vai funcionar, certo? Por quê? Porque número vai ser uma palavra. Se a gente for testar aqui, número, ele imprimiu número, não imprimiu 10, como a gente queria. Então a sintaxe para imprimir
números, ou variáveis, pode ser letras também, você vai usar uma coisa chamada, isso aqui, vou dizer logo, isso aqui você está informando ao printf que aqui vai entrar algum valor, certo? Algum valor de algum canto. Aí tá, porcento, certo? Você usa o operador porcento, a letra porcento, o caractere porcento, seguido de outra letra. Essa segunda letra vai depender do tipo da variável que você quer imprimir. No caso de inteiros, são D. No caso de caracteres, são %C. No caso de float, são %F, e assim vai. Existem muitos outros tipos, certo? Se isso define a formatação de como você vai imprimir o dado. Isso aí na Vera, né? Mas eu tô explicando por cima aqui, então %D. Só que esse %D vai vir da onde? Se eu tentar compilar aqui, ele vai dar erro. Vai dar um warning. Porque como eu coloquei um %D aqui, eu tenho que colocar da onde vem esse %D, que vem de número. E eu coloco desta forma. Número. Então, ele vai ler aqui o número e vai encontrar esse %D. Eita, esse %D veio da onde? Aí vem desse número aqui, certo? Ou seja, entre aspas, o que eu quero imprimir, vírgula, variável que eu quero imprimir, certo? Então, nesse caso agora, vou compilar, vai dar certo. E se eu executar, número 10. Ou seja, isso aqui é 10. Se eu colocar sem essa parte aqui, eu coloquei só para ilustrar. Sem essa parte aqui, ele vai funcionar também. Vai imprimir só 10, óbvio, certo? Porque eu só pedi para ele imprimir o valor, não pedi para ele imprimir nenhuma palavra fora o valor, certo? Legal. Mas, beleza. Explicamos os tipos. Uma coisa sobre os identificadores que eu não esqueci de falar é que uma coisa é que eles são case sensitive. O que é case sensitive? Ou seja, é o seguinte: se eu quiser falar número, eu tenho que usar número em todas as partes do meu programa. Eu não posso usar número com N maiúsculo, porque ele vai dizer que é outra variável, certo? O que isso implica? Isso implica que eu posso fazer int número, e eles vão ser variáveis completamente diferentes, certo? Ou seja, se eu pedir para... Não vou fazer isso. Se eu pedir que número seja 10, mas que número com N maiúsculo seja 20, ele vai imprimir 10, certo? 10. Lembrando que C é um programa, faz programas sequenciais. Então, caso eu colocasse aqui número igual a 20, ele iria atribuir 10 a número e depois ele iria atribuir 20 a número. Ou seja, ficou com 20 no final, certo? Ok. Outra coisa sobre os identificadores. Os identificadores, não só de variáveis, de funções também, mas isso fica na próxima aula. Identificadores não podem começar com números, certo? Eles têm que começar com letras ou caracteres normais, não números, certo? Ele vai dar erro aqui. Então tem que ser números. Outra regra sobre os identificadores: eles não podem conter espaços. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma variável meu número, eu não poderia fazer meu número. Ele dá erro também. Como eu posso, como os programadores contornam isso? Você pode usar underlines, certo? Compilou certinho. Ou você pode utilizar, o que eu prefiro é começar as outras palavras com a primeira letra maiúscula, certo? Por convenção, não é obrigatório, mas por convenção, nomes de variáveis começam com letra minúscula, certo? Coisas que começam com letra maiúscula, isso é outra coisa que mais pra frente eu explico, certo? Mas façam suas variáveis com minúsculo. Ok, então eu posso fazer aqui número 2. E eu posso realizar operações com esses números, certo? Então eu posso fazer aqui número 2, vai receber uma operação. A operação vai ser número vezes 2. Por exemplo, se eu quiser que número 2 seja o dobro de número. Então, o que é que na hora de executar ele vai fazer? Ele vai pegar o número 10. Não, ele vai atribuir 10 a número, certo? Ok. Aí número 2 vai receber alguma coisa. Eita, alguma coisa. Quem é alguma coisa? Aí ele vai pegar o valor que está contido em número, colocar aqui, ou seja, 10, vezes 2. E vai colocar esse resultado em número 2.
Então se eu quisesse exibir os dois no console, seria número. Aí eu vou colocar, só para separar aqui. Número 2, outro %d. E agora, como é que eu determino, como é que eu explico que esse %d vai ser o número 2, certo? Então, é só adicionar aqui na lista, vírgula, número 2. E aí ele vai executar, certo? Tá aqui. 10, 20, que é justamente o dobro que a gente falou. Isso funciona para char, explicando aqui que esse método funciona para char letra. Vou chamar aqui de char letra, por exemplo. Esses enters que eu estou dando aqui, eles só são para melhorar a elegibilidade, certo? Então eu posso dar vários enters aqui e não vai fazer nada, certo? Melhora a legibilidade. Isso você pega com o tempo, certo? Eu gosto de modularizar as coisas direitinho, então fazer vários pedacinhos fica mais fácil de ler. Ok. Então letra é do tipo caractere. Então ele recebe valores do tipo caractere, certo? Caracteres. Então eu quero que a letra receba a letra A. Isso aqui não vai funcionar, certo? Por quê? Porque ele vai achar que A é uma variável com um identificador A, algo desse tipo. Então se eu tentar compilar aqui, ó, variável A não declarada, certo? Então, mas eu quero A caractere, como é que eu faço? Vou usar aspas simples. Aspas simples indicam caractere, certo? Agora compilou certinho. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui. E aqui eu vou imprimir a variável letra. %d? Não, %c, porque é letra. Essas formatações vão aprender com o tempo, certo? %c para letra. Tá aqui. Letra A. Ok. Então temos a variável float também. Decimal. Eu digo que decimal recebe 2,5. Isso aqui ia dar erro com vírgula, porque se aceita o padrão internacional, e o padrão internacional é ponto, então tem que ser ponto, certo? Vou colocar mais uma quebra de linha aqui e vou colocar aqui decimal %f de float. E quando a gente executar isso aqui, vai ver aqui que decimal é 2,5, certo? Beleza. A gente imprimiu os valores depois das atribuições, certo? E o que acontecesse, e eu vou apagar isso aqui agora, o que aconteceria se nós tentássemos imprimir número? Bem, se vocês lembram da memória e tal, número é o nome de um espaço na memória. Então aqui eu só peguei um espaço na memória e disse que o nome dele era número, mas eu não atribuí nenhum valor a ele. Então o que é que vai estar lá? 0? Não, porque como eu simplesmente peguei uma região e disse que o nome dela era número, pode ter qualquer coisa lá, certo? Então se eu executar isso aqui, vai dar um número qualquer, certo? A gente chama isso de lixo de memória, certo? Então é sempre bom você inicializar as variáveis. O que é inicializar? Você colocar, atribuir valores logo na declaração delas. Aqui vai ser 10, certo? Ok. O que é que podemos mais fazer? Certo, então vocês aprenderam aqui a mexer com variáveis, declarar variáveis de vários tipos e aprender a imprimir variáveis, certo? Mas ainda está uma coisa estranha, porque eu estou definindo os valores no programa, certo? Então meio que não ajuda muito. Então existe uma outra função, certo? Além da printf, que é padrão de C também. O nome dela é scanf, certo? Scanf serve justamente para você receber valores do usuário, se você quiser. Então aqui %c ops, calma. Digamos que eu quero receber um valor para número, certo? Então a sintaxe é esta. É parecida com o printf, certo? No scanf você vai só colocar no scanf você coloca somente os valores
somente as formatações, que é esse porcento de alguma coisa, somente isto. Não vai colocar mais nada, não vai botar vírgula, não vai botar número. Não, você não vai fazer isso, vai colocar só porcento, certo? Por favor. Tem gente que bota vírgula, bota barra, bota qualquer coisa aqui e não é pra colocar. Então, mas isso aqui vai dar erro, certo? Eu não posso explicar agora por que isso é necessário, mas simplesmente aprendam que isso é necessário. Preciso colocar um e comercial antes do nome da variável do scanf. Esse comercial é aquele Ezinho, no meu teclado é o Shift 7. E vocês têm que colocar isso no scanf para ele poder pegar o número, certo? Depois, lá pra frente, vocês vão aprender por que isso acontece. Então, vamos lá. Vamos fazer uma interface legal para o usuário. Digite um número. E o scanf aqui, certo? Então, se eu executar, eu vou tirar isso aqui só para não ter dúvidas. Eu executei. E aqui, vocês perceberam que ele não terminou o programa, porque não apareceu aquela outra segunda parte, que sempre aparecia antes. Então aqui, por que ele parou? Porque ele está pedindo, está esperando que eu entre com algum número por causa desse scanf. Então, sei lá, vou entrar com 10. E ele não fez nada porque a gente não mandou ele fazer nada, aqui está em branco, certo? Então, vamos trabalhar. Vamos dizer que eu tenho outra variável aqui, nossa número 2 de volta. E eu digo que número 2 recebe número vezes 2. Que é aquela mesma operação que a gente já fez. Então aqui eu vou botar número %d, número 2 %d e vou colocar número e número 2. Vão lembrar essa sintaxe aí, viu, galera? Então ele vai pegar um número que eu digitar, e vai multiplicar por 2, vai armazenar o número 2 e vai imprimir os dois números. Isso, como eu estava usando sempre para 10, ele vai pegar o dobro de 10. Mas isso não se restringe a somente 10, né? Você dizer qualquer número agora, qualquer número que eu entrar, ele vai duplicar, certo? Então com isso, vocês já aprenderam a pegar valores e exibir valores. Se eu quiser pegar um caractere, aqui vai ser um %c. Se eu quiser pegar um float, vai ser um %f, certo? E é assim que funciona. Eu acho que é só isso, certo? Nessa aula a gente viu variáveis, funções printf e scanf, são entrada e saída, certo? Na próxima aula acho que eu vou falar sobre funções, certo? Talvez eu faça alguns vídeos de exercício também. Acho que eu vou pegar alguns exercícios de livro que não são usados na cadeira para fazer de exemplo para vocês alguns programas, certo? Que eu acho que com um exemplo a galera fixa mais. Ok? Então é isso, eu espero que vocês assistam. Eu espero que vocês deem alguns feedbacks. Vocês podem mandar dúvidas no Face pra mim, podem mandar no comentário no YouTube também, certo? Que talvez se tiver muita dúvida, eu posso fazer um vídeo explicando as dúvidas, certo? Isso é legal, vai ter mais conteúdo pra vocês. As dúvidas mais comuns eu vou estar tratando, certo? E então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só uma base, certo? Vocês podem brincar. É fundamental você ficar brincando em C para você aprender, certo? Quem quiser que eu faça algum vídeo de como instalar o CodeBlocks, que é a ferramenta que você usa para compilar, para executar, para editar, para fazer seus programas, eu faço, que é esse programa aqui, certo? Eu explico direitinho. E eu acho que é só, velho. Espero que vocês tenham gostado. Estou aí. E eu não sei quando sai o próximo vídeo, mas eu vou tentar fazer essas férias, todos eles. Nós chegamos a meia hora, nossa senhora, véio. Espero que vocês tenham paciência para ver isso tudo. Obrigado para quem viu até aqui o final. Então é isso, até a próxima, galera. Guardo vocês lá.